29 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Nossa lição, nossa leitura diária de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Deus implanta bons desejos em nós. Tema da lição esta semana: vontade, o que move o ser humano. Vejamos que nós temos o que está escrito assim, meus amados irmãos, ou melhor, assim, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que temos como objetivo nesse estudo que você, ó caro ouvinte, venha a aprender a identificar o processo de tentação e compreender como o desejo se desenvolve até o pecado. Ao mesmo tempo, você deve reconhecer a ação de Deus, implantando bons desejos no coração daquele que é fiel. Quero que você seja motivado a compreender que nossas escolhas revelam nossa maturidade espiritual. A vontade humana é o campo de batalha entre a carne e espírito, onde se decide rendição ou resistência ao senhorio de Cristo. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses revela um dos maiores mistérios e equilíbrios da vida cristã. Nós trabalhamos, mas Deus opera em nós. Paulo nos lembra que desenvolver a salvação é uma caminhada diária, intencional e responsável. Mas essa caminhada só é possível porque Deus planta dentro de nós os bons desejos que nos movem. Por outro lado, o inimigo tenta distorcer a vontade por meio de pensamentos e desejos que, se não forem abortados, amadurecem até o pecado. Tiago 1,15. Vivemos dias em que vontade, emoção, impulsos e liberdade são exaltados, enquanto vigilância, domínio próprio e temor do Senhor são desprezados. Portanto, eu te pergunto, como discernir se um desejo nasceu da carne, do mundo, do inimigo ou do próprio Deus? Portanto, como evitar que um desejo errado fortaleça e se transforme em queda espiritual? Compreendemos que desejos são sementes. O que você rega define o que você colhe. Desejos são sementes e o que você rega define o que você colhe. Quando Deus planta um desejo, Ele mesmo dá força para realizar. Devemos entender o processo do desejo até o pecado. E a tentação começa na vontade, não na ação. Tiago revela que a tentação não começa no ato, mas no desejo, formando concupiscência. Não nasce adulto, deformado. No desejo,
Tiago revela que a tentação não começa no ato, mas no desejo deformado. A concupiscência não nasce adulta, ela cresce, pede espaço, se alimenta da tentação. Quando o desejo encontra um alvo, ele se intensifica. Quando o desejo proibido encontra oportunidade, ele se torna persistente e tenta ultrapassar barreiras da consciência. Se não for rejeitado, gerará pecado, e o pecado gera morte. A Bíblia declara: depois, havendo concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A ordem de Cristo é clara: vigiai e orai, vigiai e orai, livra-nos da tentação. Mateus 6, versículo de número 3. Vejamos, identificar desejos que aumentam quando encontram oportunidade. Cessar imediatamente pensamentos que alimentam tentações. Portanto, vejamos que nós devemos aprender a identificar os desejos que aumentam quando encontram oportunidade. E cessar imediatamente pensamentos que alimentam tentações. Na revisão desta lição, nós devemos entender o seguinte: bloquear influências, ambiente e estímulos que fortalecem a concupiscência. Usar oração e palavra como armas de interrupção imediata. Repreenda o mau pensamento, repreenda o mau desejo, cancele e desvie o olhar, não coloque as coisas más diante dos teus olhos, pois o salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. A vontade humana nem sempre má. A vontade humana nem sempre é má, mas necessita de direção. A vontade é uma faculdade criada por Deus. Sem vontade não há motivação, empenho, progresso, santificação ou serviço. Como está em Salmos 92, versículo 12 ao 14, Joel 2, 28, Tiago 4, 15. A vontade pode ser influenciada por 3 fontes: carne, impulsos; mundo, pressões, padrões, filosofias; Deus, bons desejos, santidade e propósito. Aqui está o equilíbrio bíblico. Somos chamados a trabalhar, mas Deus é quem opera o querer. Somos chamados a trabalhar, mas é Deus quem opera o querer. Portanto, definir-se o desejo aproxima ou afasta de Deus. É nossa obrigação avaliar se ele promove santidade, humildade, serviço e amor. Devemos pedir ao Espírito Santo alinhamento da vontade diariamente. Deus implanta bons desejos no coração do cristão. O Espírito Santo molda a vontade. Ele gera dentro de nós desejo de orar, desejo de santidade, desejo de servir, desejo de obedecer, desejo de abandonar pecados, desejo de agradar a Deus. Peça ao Espírito Santo, porque é Ele que gera em nós desejo e vontade. O Espírito não força, Ele inspira, Ele inclina o coração, atrai, convence, sensibiliza. Ele não invade, ele chama. Nosso papel é cooperar com aquilo que Deus começou. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, alimentar, cultivar, obedecer. Quando Deus planta a transformação, começa dentro da mente, começa por dentro. A mente muda, valores mudam, prioridades mudam, vida muda.
Portanto, nós temos que responder imediatamente quando Deus planta um desejo. Alimentar esse desejo com oração, palavra e comunhão. Alinhar tudo que possa eliminar tudo que possa sufocar o desejo de Deus, transformar em inspiração em ação concreta, prática diária de santidade. Deus planta o querer, nós cultivamos o obedecer. Deus planta o querer, nós cultivamos o obedecer. Portanto, é desejo que você alimenta hoje. Os desejos que você alimenta hoje serão os frutos que você apresentará a Deus amanhã. Já estamos caminhando para a conclusão. O processo do pecado começa com um desejo não tratado. O processo da santificação também começa com um desejo, mas um desejo implantado por Deus. A diferença está em quem está governando a vontade. Deus está operando em nós todos os dias, silenciosamente, implantando inclinações santas, despertando para a mudança, chamando para o altar, movendo para a renúncia e serviço. A nós cabe cooperar. Deus opera o querer e o efetuar. Só se realiza em quem responde com fé e obediência. Quais desejos você precisa abortar hoje? Quais desejos você precisa permitir que Deus conclua em seu coração? Vejamos, hoje Deus quer alinhar sua vontade, quer restaurar seu ânimo, quer reacender desejos de santidade, quer impedir desejos maus de ganhar força, quer transformar sua vida de dentro para fora. Abra o coração, deixa Deus plantar e decida cultivar o que Ele está iniciando hoje. Seja abençoado. Amém.